Bom dia, paz do Senhor a todos, abençoada semana que se inicia e, por que não dizer, né? Segunda-feira. Hoje nós vamos estar lendo em Efésios, capítulo 4 e o versículo 26. A versão que eu tenho nas minhas mãos fala assim: Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Glórias a Deus. Meu querido irmão, a minha querida irmã deve estar se perguntando, né? Que palavra é esta para nós iniciarmos a nossa segunda-feira? Mas é uma palavra necessária que Deus colocou no meu coração. Porque, afinal de contas, você, querido irmão, você, querida irmã, você já olhou para alguém que você conhece, para um familiar, para um colega de trabalho, de escola, e já sentiu raiva? Nós sabemos, né, que quando nós estamos discutindo com alguém ou quando uma pessoa nos exaspera, geralmente nós sentimos raiva. E a raiva é um sentimento comum a todo ser humano, até porque o próprio Jesus, enquanto homem, sentiu raiva. Mas, contudo, porém, entretanto, o Senhor nos lança um desafio em Sua palavra. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fique o dia inteiro com raiva. É o que nós lemos em Efésios 4:26. A verdade é que se sentimos raiva, nós não podemos pecar ou ficar remoendo esse sentimento. O ideal é nós expressarmos nossa raiva de uma maneira que eu diria que seria construtiva. Muitas pessoas acham que estão pecando quando sentem raiva e por isso procuram reprimir a raiva. Às vezes, uma contrariedade no trabalho, o trânsito que hoje em dia está muito insano, ou alguma coisa que nós precisamos enfrentar diariamente, ou tantas outras situações do cotidiano que nos deixam com raiva. E no final do dia nós chegamos em casa fervendo e agimos como um furacão em erupção. E nós começamos a lançar a nossa lava de indignação sobre aqueles que nos rodeiam. E é claro, né, que inevitavelmente, se nós prezamos pela nossa harmonia familiar, nós precisamos restaurar o relacionamento com aquele que nós machucamos, assim como as pessoas têm de reconstruir das cinzas a cidade que a lava um dia destruiu. Paulo nos ensina que não devemos ficar com raiva o dia inteiro e ir dormir sem resolver o que está nos afligindo. Quando nós nos permitimos que a amargura permaneça em nosso coração por muito tempo, ela vai se infiltrando em nossa alma. E, para finalizar, né, o apóstolo Paulo diz que se nós adiarmos o arrependimento, se nós adiarmos o perdão, nós favorecemos Satanás, como diz em Efésios 4:27. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, quando você sentir raiva de alguém que te magoou, te ofendeu, alguém do seu trabalho, da sua escola, alguém conhecido do seu âmbito familiar, se lembre do desafio das Escrituras e não demore para fazer um pedido de perdão e aproveitar a oportunidade para orar por aquela pessoa. Lembre-se, não vá se deitar tendo a raiva como companheira. Eu, particularmente, acredito em 3 fases que têm um efeito perdoador quando nós nos expressamos. A primeira dela é eu estava errado. A segunda é por favor, me perdoe. E a terceira é eu amo você ou eu gosto de você. Para a primeira, eu diria assim, quando nós falamos eu estava errado, essa frase revela a nossa honestidade e é o primeiro passo para consertar um relacionamento e nós reconhecermos que não somos perfeitos, que nós também erramos
e que nós devemos confessar os nossos pecados, os nossos erros. A segunda frase, quando nós falamos, por favor, me perdoe, nós vamos entender que todo relacionamento exige perdão. E que perdoar não é guardar uma lista de ofensas recebidas e esperar um momento apropriado para jogar tudo na cara do outro. Não. Nós sabemos que é difícil perdoar, que o perdão que Deus nos concedeu com o custo da vida do seu único filho foi lá na cruz. E quando nós perdoamos, nós temos de colocar de lado o nosso orgulho, a nossa autodefesa e também a reivindicação dos nossos direitos e o desejo de vingança. Eu penso que perdoar significa responder ao ódio com amor, e a raiva nós devemos responder com compreensão. E a última frase, quando nós falamos eu amo você, eu gosto de você, nós estamos dizendo que o amor precisa ser comunicado. E nós sabemos, nós sentimos que Deus nos amou tanto, tanto, que entregou seu Filho Jesus para nos demonstrar o seu amor. Nós não podemos não verbalizar aos nossos próximos, alguém que nos ofendeu, alguém que nos fez sentir raiva, que nós temos esse amor. E o amor pode ser comunicado de muitas maneiras. Pode ser através de um abraço, um carinho, um presente, ou até mesmo um bilhete de encorajamento para que nós consigamos chegar a outra pessoa e dizer: eu errei, por favor, me perdoe, eu gosto de você, eu estava errado. Todos esses gestos eu entendo que pode ser traduzido como: eu gosto de você e eu preciso do seu perdão. Talvez, querido ouvinte, você esteja se indagando. Ela começou falando sobre sentir raiva, sobre nós devermos perdoar. E ela falou sobre como perdoar alguém, como pedir perdão. A palavra, ela primeiro bate na gente, né? E muitas vezes eu acredito e eu sinto nesse momento que nós sentimos raiva, nós ficamos enfurecidos. E quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e nós reconhecemos que nós também somos falhos, quando nós pedimos perdão para o outro, as coisas ficam mais fáceis, as coisas se amenizam. Eu lembro daquele versículo que está em Colossenses 3:13, que diz assim: não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Neste momento, eu gostaria de estar orando com toda a igreja. Nós sabemos que temos passado por dias difíceis, que as intempéries desse tempo presente têm se feito presente e que nós podemos vencer tudo isso com a oração, com o amor, com o perdão e principalmente nós olhando para dentro de nós mesmos e nos reconhecendo como imperfeitos e também que somos pecadores e que necessitamos do perdão da outra pessoa. Ore comigo. Deus Santo, Pai bendito e fiel, nós te apresentamos, Senhor, o nosso dia, te apresentamos as pessoas do nosso convívio, te apresentamos, Senhor, aquela mágoa, aquela angústia, aquela ofensa, aquelas pessoas, Senhor, que necessitamos perdoar e aquelas pessoas que precisamos pedir perdão. Usa, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia. Usa, Senhor, da tua boa mão de amor para que possamos, Senhor, ter a coragem, a ousadia de nos expressar, de verbalizar, de chegar a outra pessoa e sermos justos conosco mesmo, com as outras pessoas, porque desejamos morar no céu. Que possamos, Senhor, ter a coragem, a ousadia de olhar para o outro e pedir perdão, de reconhecer, Senhor, que somos imperfeitos e que precisamos, Senhor, continuamente estar olhando para a sua pessoa, nos espelharmos na tua prática para podermos morar no céu. Eu te agradeço, Jesus. Amém.